Alô, alô, boa tarde, salve, salve, abrindo a semana no ar, mais uma edição do Brasil Gente Minas, com informação, com entretenimento e de volta à nossa cozinha. Hoje tem culinária, será que a gente pode chamar de culinária mineira? Não sei, mas a gente já te convida a partir de agora então, até às 5 da tarde, o Diariamente Necessário Brasil Gente Minas. Claro que a gente ainda fala sobre os desdobramentos da tragédia de Janaúba. Boas notícias, outras muito ruins, mas a gente vai atualizar as informações. A situação das vítimas, né, do atentado, uma creche de Janaúba na região norte de Minas. Nós já temos a atualização dos números, subiu para 9 número de crianças mortas, além de uma professora e também do próprio vigia, que foi o autor do crime. A gente vai mostrar, inclusive, o próprio André Salles, nosso editor-chefe, que fez esse material, e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Roda aí. Arthur, de 4 anos, recebeu alta neste domingo. Ele é um dos sobreviventes do ataque à creche que assustou moradores de Janaúba, no interior de Minas Gerais. Eu nunca vi uma coisa tão feia na minha vida. Pais, avós, chegando correndo, jogando bicicleta pro chão, gritando, chorando, e não tinha notícia, não sabia cadê. Quem ajudou a resgatar as vítimas não se esquece da cena. Uma cena horrível, cara. Crianças queimadas, uma senhora estava caída no chão quando eu cheguei lá dentro para poder entrar, lá para poder tentar fazer alguma coisa. Essa mulher era a professora Eleide Abreu Batista, de 43 anos. Ela lutou com o vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, e conseguiu salvar várias crianças, mas morreu após ter 90% do corpo queimado. Neste domingo, o presidente Michel Temer concedeu à professora a Ordem Nacional do Mérito, pelo gesto de heroísmo ao sacrificar a própria vida para retirar as crianças da creche no momento da tragédia. A Prefeitura de Janaúba segue recebendo doações para as vítimas. 2 hospitais do Rio Grande do Sul ofereceram ajuda aos médicos mineiros, com orientações e doações de pele. Durante o fim de semana, os feridos mais graves continuaram sendo encaminhados para o Hospital João 23, que é referência no tratamento de queimaduras. O Ministério Público abriu 4 inquéritos para investigar o ataque à creche. Os procuradores querem saber se as vítimas estão recebendo assistência correta, se as doações terão o destino adequado, se o imóvel possuía um plano de combate a incêndios, já que não tinha auto de vistoria dos bombeiros, e se o vigia estava apto a exercer a função de segurança. Ele foi afastado do serviço por problemas psicológicos e retornou à creche na última quinta-feira, onde acontecia uma festa de Dia das Crianças com cerca de 90 pessoas. O vigia trancou as portas e ateou fogo em 4 cômodos. Na casa dele, a polícia encontrou galões com combustível, que foram comprados 3 dias antes da tragédia. Para o delegado, o autor do crime planejou o ataque. Eles estavam numa sala maior, todas as crianças ali, e ele sabia por certo, ele como era funcionário da escola, sabia os horários e toda a dinâmica, todo o trâmite que aconteceria naquele local. Ai, é difícil, né? Quando a gente vê essa matéria e trata desse assunto e a cada vez que isso entra, nós não há como evitar, a gente tem que informar, atualizar os números, atualizar as notícias, trazer as informações para vocês que estão em casa, mas todas as vezes que a gente vê qualquer menção à tragédia, isso vem na minha cabeça no mesmo instante, o sofrimento das crianças no momento do fogo. Uma coisa que não sai e olha que eu não vi. Mas vocês viram na matéria aí que um dos vizinhos próximos à creche, ele viu. Isso não, eu fecho os olhos, parece que eu estava lá. É um negócio realmente muito forte. A última criança a ter a morte confirmada foi Matheus Felipe Rocha dos Santos, de 5 anos. A nossa equipe conversou com a mãe dele, horas antes da morte. Veja aí. Abalou e, no mesmo tempo, conforta, né? Assim, a gente fica vendo o carinho do povo de Belo Horizonte com a gente, de Montes Claros, onde a gente passou, que eu fiquei em Montes Claros também. Então, assim, é muito gratificante. Apesar da dor, a gente se sente forte pelo apoio que a gente tem. E a força dessa mãe, não é? E a serenidade dessa mãe. Porque ela acabou de perder um filho. Aliás, acabou de perder um filho, não. Horas depois dessa gravação, o filho dela acabou falecendo. Mas o filho dela
quando ela gravou com a nossa equipe, ela já tinha informações do hospital de que o estado de saúde do filho dela era muito grave. Aliás, era um dos mais complicados, tinha acabado de passar por uma cirurgia, ela havia sido informada que as lesões eram muito grandes e a serenidade dela. E tem uma frase dessa mãe que me chamou muito a atenção, quando ela disse, isso nos conforta. O que conforta? A morte de um filho? Absolutamente não. O que conforta é a solidariedade, o apoio das pessoas, o empenho da equipe médica e o que conforta também, se é que a gente pode chamar dessa forma, é saber que essa criança não vai ficar aqui sofrendo. Porque nenhum de nós sabe que tipo de sequela ficaria numa criança de 5 anos com mais de 80% do corpo queimado. Ela conseguiria sobreviver, ela conseguiria viver normalmente? Claro que não. A gravidade da lesão não limitaria movimentos, não poderia trazer a longo prazo outros problemas. Olha, eu sei que é uma dor que só aumenta, mas a serenidade dessa mãe aí é um negócio que chama muito a atenção. Hoje eu recebo as mulheres elétricas, a gente sempre senta no sofá para falar de assuntos, normalmente a gente dá risada com as mulheres elétricas. É sempre uma agenda positiva, onde a gente senta, fala de coisas até quentes, né? Até assuntos mais quentes e tal. Mas hoje a gente recebe a Carol Gilberti e a G. Vem cá, por gentileza, meninas. Já estou com saudade de vocês. Para a gente falar. Tudo bem, G? Carol? Tudo bem? Vem cá, vamos sentar aqui. Deixa eu sentar no mesmo sofá que vocês. Sim. Depois o Alexandre entra aqui para a gente falar de futebol. O Alexandre Simões, que aliás é um monstro do jornalismo esportivo. Eu falei com ele em off aqui. Nós precisávamos valorizar mais o trabalho do Alexandre, que o Alexandre Simões é um dos maiores jornalistas desse país, com grandes livros escritos, e a gente fala muito pouco e valoriza muito pouco esse monstro do jornalismo. Bom, recebendo aqui as minhas duas mulheres elétricas. Meninas, todos nós temos filhos, né? Não é a primeira coisa que vem na cabeça? Com certeza. E a dor, cara? O maior medo, né? O maior medo. Medo, nossa senhora. Agora, inclusive, Geraldo, é da sua região, né? É sim. Janaúba. Janaúba. Fica muito próxima da sua cidade. Da minha cidade. Inclusive, tem até familiares que são de Janaúba, né? Você tem familiares de Janaúba? Tenho. A minha prima, que mora lá mesmo, ela é a inspetora das escolas, né? E agora há pouco mesmo eu conversei com a diretora, com a Aline, que trabalha com ela. Então, assim, muita gente conhecida, eu conheço Janaúba, estou sempre lá. Então, assim, para mim foi um... Ô Gê, uma coisa que eu achei interessante foi a solidariedade das pessoas, a coragem das pessoas. E a Ellen, né? Abreu Batista, a professora que faleceu, inclusive nós estamos vendo foto dela aí. A foto dela está girando no WhatsApp, 43 anos de idade. Todo mundo né? falando. Uma heroína. Sim, heroína. Porque a tragédia poderia ter sido muito maior se não fosse por ela. Porque, segundo informações, ela com o corpo em chamas, ela se engalfinhou com o incendiário, evitando para que ele não fizesse um estrago ainda maior. É uma pena que a gente embora eu reconheça a importância, né, que a gente vai valorizar tudo isso agora. Mas se não fosse por ela, a tragédia poderia ter sido muito maior, Carol. Com certeza. Não, ela é uma heroína da realidade, da vida real, né? Ela não está na televisão, numa história fictícia. Ela está numa tragédia real. E eu acho que é um momento tão importante a gente ter heróis, assim, porque o Brasil passa por tantas coisas, os valores estão tão invertidos em tantas esferas. Uma mulher que era uma pessoa que estava ali, e ela fez o que ela podia da força dela ali dentro. E ela fez de tudo. Ali, naquele momento, como mãe, né? Instinto materno. Materno, o corpo em chamas, ela ia, voltava, pegava mais um. Não, né? incrível, então, assim, gente. Essas são as histórias que lá na frente viram filmes, né? Que viram livro, que viram os relatos da vida real. E, então, essas histórias realmente tem que ser assim... É incrível. O ser humano, a capacidade do ser humano de se superar e para salvar uma vida. A gente luta com a vida, né? A gente luta em manter ela sempre viva ali, boa
que essa mulher fez, ela é um exemplo tipo, nossa, não dá nem pra... Ô, Gê, você que é da região lá, seria exagero dizer que o povo daquela região sua é um povo mais solidário? É um povo que abraça, é um povo que dá mais carinho, é um povo que é mais quente? É porque fala-se muito de que nas grandes capitais, nas grandes cidades, as relações são mais frias, né? Da gente com o vizinho, da gente com, às vezes até com alguns amigos e tal. Na sua região, porque a solidariedade do povo daquela cidade foi um negócio espetacular. Eu afirmo que, assim, o interior tem disso, né? Essa solidariedade, esse calor humano, porque lá a gente conhece os vizinhos, né? A gente conhece a cidade toda, conhece quem mora do lado, então isso mexe mais com a gente. Hoje eu moro, já tem... Porque saí de lá, eu tinha 15 anos, eu já moro na capital, então a gente nem entra na casa de um amigo. E no interior tem disso, acho que é por isso que a solidariedade seja, não que o pessoal da capital não tenha, mas seja maior, porque todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, a gente conhece aquela criança. É igual a minha prima contando, cara, esse cara vendia picolé, minha filha já comprou picolé na mão dele. Então, todo mundo conhece, todo mundo, entendeu? Então, assim, por isso esse choque, todos os vizinhos. Então, eu acredito que sim, por isso, pela proximidade mesmo das pessoas, né? Meninas, eu vou pedir para vocês esperarem só um pouquinho. Eu vou na cozinha bater um papo com o chefe Toninho Trópia, que é pai do meu grande irmão André Trópia. Toninho, seja bem-vindo. Boa tarde. Toninho hoje veio nos fazer uma visita aqui. Aliás, Toninho, nossa visita, ela foi cancelada umas 2 vezes, né? É verdade. A agenda não batia e tal, mas hoje a gente conseguiu trazer o mestre, o grande Toninho Trópia, que vai fazer pra gente hoje um arroz carreteiro. Isso. O arroz carreteiro é o arroz convencional, você deu um toque de mineiridade nele, Toninho. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, telespectadores. A gente deu um toque de mineiridade, né? Um baconzinho, né? Aqui nós temos bacon. Aliás, já para aproveitar e apresentar os ingredientes, bacon, um tomatinho grape, eu uso dele para não desmanchar demais. Tomate, tomate cereja. Isso. Aqui nós temos uma linguiça defumada. Linguicinha calabresa? Uma defumada. Uma defumada. Um pouco mais suave do que a calabresa. Cebolinha. Cebolinha, carne seca. Carne seca, desfiada, ovos cozidos. Isso. Um temperinho caseiro. Isso, sempre. Aqui pimentões. Pimentões coloridos, né? Aqui nós temos o verde, o amarelo e a cebola. Certo. Aqui você já trouxe o arroz pronto. Isso. Mas, naturalmente, para a gente ganhar tempo aqui. Né? Porque se você fizer com o arroz, se você refogar o arroz junto da mistura aqui, funciona da mesma forma? Funciona, vai depender do arroz também que você usa. Eu gosto de usar o arroz parbolizado, que é um arroz um pouquinho mais duro, ele é mais rico em nutrientes também. Ele é tipo que dá uma esterilizada nele, assim, para manter os nutrientes. Sim. Entendeu? E ele é um pouquinho mais duro. Então ele consegue, se você cozinhar ele desde o começo, ir pegando aquele gosto e trabalhando junto com ele. Primeiro passo, então, Toninho, já aqueceu as panelas aqui? Ainda não? Não, ainda não. Ainda não? Não. Então, fazer o seguinte, o que normalmente você faz, qual o primeiro passo para a gente fazer o nosso arroz carreteiro? Você que não conhece o arroz carreteiro, peço sua atenção, porque é um prato muito barato, muito gostoso, e eu desconheço alguém que não goste. Também não conheço. Desconheço alguém que não gosta de arroz carreteiro, que é uma delícia. Exatamente. Então, o Toninho Trópia vai fazer pra gente, mas qual que é o primeiro passo aqui? O que você transporta primeiro pra panela lá, Toninho? Bom, primeiro é o bacon, né? Pra gente dar uma tostadinha, uma selada nele e diminuir um pouco da gordura também. Sim. Aí no passo vai a linguiça, a cebola, para dar uma enxugada nela. Então vamos fazer o seguinte, eu vou desembolando o programa, você acende aí, você liga seu fogo, já começa no processo, na cebola separa. Tá. Porque aí a gente vai contando passo a passo até finalizar, pode ser? Tá, tranquilo. Vamos então tá tudo combinado, daqui a pouco eu volto então para falar com o grande Toninho Trópia. Hoje vai fazer um delicioso arroz carreteiro. Alguns chamam de arroz de carreteiro, o que não muda absolutamente nada. O importante é que você mude a sua cabeça para uma coisa muito legal que eu vou te contar agora. A gente vai falar de coisa boa, porque Belo Horizonte já é a capital do sudeste do Brasil que mais tem reduzido os índices de criminalidade. Grande parte desse resultado se deve ao trabalho integrado da polícia, além, claro, das bases comunitárias de segurança e do amplo sistema de inteligência que está fazendo a diferença na vida de todos os mineiros. Tudo isso faz parte do programa Mais Segurança do governo de Minas, que soma forças ao policiamento já existente.
Além das 86 bases móveis equipadas com câmeras de vídeo monitoramento, rádios, tecnologia de ponta, há também 172 motocicletas de patrulhamento e 344 novos policiais em ação. Para conferir a lista completa de endereços das bases móveis, acesse o site policiamilitar.mg.gov.br, policiamilitar.mg.gov.br. A segurança que a gente precisa já está nas ruas com o programa Mais Segurança do governo de Minas Gerais, ok? Deixa eu chamar, daqui a pouco eu vou chamar o Feliciano Abreu, eu vou voltar para falar com as mulheres elétricas aí, para a gente continuar falando dessa tragédia que aconteceu em Janaúba. Nosso Feliciano já está... Não, deixa eu chamar o Feliciano. Deixa eu chamar o Feliciano. Vem cá, Feliciano. Vem agora, porque depois você prepara, porque você vai comer o melhor arroz carreteiro que você já comeu na sua vida, produzido ali pelo nosso grande Toninho Tropa. Ô, Feliciano, hoje nós vamos falar sobre carne. Carne de boi, carne de porco ou só de boi? Carne de boi, principalmente, que ela subiu de preço, infelizmente. E ela normalmente puxa o preço das outras, né? A última vez que você veio, você falou de redução, né? Redução, estava caindo a carne, né? O preço realmente estava caindo bem, aí a gente se assustou agora porque teve um aumento muito grande nesses 2 últimos meses aí, de agosto até agora em outubro. Nós tivemos, pra você ter uma ideia, a alcatra, o preço médio foi o que mais subiu 10,49%. O preço médio, que era R$ 22,97, subiu para R$ 25,38. E não foi só ela, a gente teve a picanha, a tradicional picanha, o quilo que era R$ 34,18, subiu para R$ 36,09, um aumento de 5,59%. Chã de fora, o quilo de R$ 21,08, subiu para R$ 21,67. O contrafilé, uma carne muito consumida também, que era R$ 25,78, subiu para R$ 26,98, um aumento de 4,65%. Patinho pedaço, o quilo de R$ 21,25, subiu para R$ 21,89, um aumento aí de 3% em 2 meses, Everton. Você imagina que a inflação anual está em torno de 2,5%. Então, a carne é realmente muito volátil o preço em virtude de seca. A gente está pagando a seca que tivemos aí em julho, principalmente, nos meses anteriores, né? Isso encarece muito a produção e nos preocupa porque nós temos aí a carne suína hoje, que está bem estabilizada. Nós tivemos queda no preço dos pertences de feijoada, mas não são carnes comuns de ser consumidas. Agora, tivemos quedas também no lombo, por exemplo, e o frango, ele voltou a subir também. Então, isso nos preocupa, porque o frango, nós tivemos aqui, por exemplo, o frango subindo 3,5%, na asa resfriada, era 9,80, subiu para 10,15. Quando a carne bovina aumenta, normalmente as outras carnes seguem? Seguem. Mas no mesmo patamar de aumento ou não? Tudo depende do momento de consumo. É muito interessante essa questão de carne. Se você pegar aí a carne bovina, sempre ela é mais cara. No meio sempre vai ser a suína e abaixo, na mesma proporção, vai ser a de frango. Sabe o que me preocupa, Feliciano? É porque a gente já está em outubro, exato, ou seja, batendo a porta das festas de final de ano. Natal, e a gente sabe que Natal e Réveillon, nesse período, as carnes têm uma alta muito grande. Exatamente. E será que daqui até lá nós vamos ter outros aumentos? Para depois ter aquele sprint final de aumentos ali no final do ano? Muito provável a gente vai ter aumentos, mas não tão grandes em virtude da demanda. Porque aquela história, se o consumidor não conseguir comprar picanha, ele compra o lombo. Sim. Entendeu? Não é porque dá para fazer um churrasco também. Até a asinha de frango aí, em alguns casos. Não tem jeito, tem que ter a criatividade, porque é questão de sobrevivência. Para fazer uma boa festa, você sabe que dá. E tem muita carne de segunda, que é muito boa. Claro. Tem muita carne de segunda, que é uma delícia. Uma que você disse aí é chã de fora. Chã de fora, exatamente ela. Colchão duro, chã de fora. R$17,99. Você imagina, aqui tem aqui, ó, uma minha tradicional, para fazer um churrasco, muito né? boa. R$18. Cozida também é muito boa. Fraldinha, R$9,99, também dá, né? Para fazer. Agora, realmente a picanha, e o contrafilé, né? Que filé mignon também, se pesquisar, acha preços bem acessíveis. A gente nota isso com muitas ofertas, inclusive, acontecendo em determinados momentos. Agora, o consumidor realmente tem que ficar atento, comprar dentro do prazo de validade, um produto de boa qualidade, né, que ele também não faça dívida, porque se ele falar assim, olha, eu vou comprar um pouco mais porque no final do ano encarece. De repente não, pode ter uma reviravolta aí, principalmente em mercado externo, viu, Everton, que influencia bastante nesses preços. Vou dar só um exemplo de uma variação aqui que é importante, alguns exemplos. Olha só, a fraldinha tradicional hoje você encontra de R$ 9,99 até R$ 36,95. Você imagina uma diferença de 270%. A própria picanha de R$ 25,99 até R$ 59,90, uma diferença de 130%.
Contra filé de R$ 22,49 o quilo, até R$ 31,90, com a diferença de 41%. Alcatra, peça, o quilo de R$ 14,99 até R$ 36,95. Eu entendo que carne tem diferença sim, viu, Everton? A gente tenta pesquisar aqui as carnes mais comuns. Não pegamos aqui aquela carne que é muitas vezes ali resfriada, reservada. A gente pega o que tem no açougue de fato. Agora, tem diferença de qualidade? Tem, mas não dá para ver diferença de qualidade de 300% numa carne, né? Sim. Uma picanha é 300% melhor do que a outra, não, né? Não tem como. Não tem como, aí já é exagero. Aliás, dependendo... Eu digo das comuns, né? Que você está falando de carnes de bois que pastam no mesmo pasto. Exatamente. Se você for pegar uma carne de aquele Wagyu ou Wagyu, cada um fala de um jeito. Angus também. O Angus, são carnes mais caras. Mas essa carne que a gente compra nos açougues por aí, não pode haver essa variação. Não pode nem, a gente não pode nem comparar, que seriam espécies diferentes aqui. Uma coisa que eu gosto de te perguntar, qual a região mais barata e qual a região mais cara? O centro é o mais barato, a gente tende ali a ter uma concentração forte de açougues, casas de carnes. E tem uns detalhes interessantes, viu, Everton, que a gente começou a aprender com essa pesquisa com o passar do tempo. Tem muito estabelecimento em bairros ali que a gente considera, de repente, são bairros menos favorecidos, mas que tem ali uma qualidade impressionante da carne. Por quê? O público de classe média baixa também está querendo o seu Angus ou sua picanha, comprar picanha abaixo de 1 quilo, porque eles não são bobos, né? Falar que a picanha custa R$29, mas é 3 quilos de picanha, não existe, né? Aí se a picanha está com 3 quilos, imagina o tamanho do boi. O tamanho do boi, né? Exatamente. Então são cuidados que a gente tem que ter. E o frango é a melhor saída na crise, né? O frango e a carne de porco, pelo menos nesse momento. Porque a gente sabe que ainda estão com preços bem mais acessíveis, embora, como eu falei, o frango já subiu um pouco. Viu? Você pode variar no frango, você pode colocar uma linguicinha, que é muito boa e é barato. Você pode fazer uma dobradinha, que aliás o chefe Toninho Tropper faz uma dobradinha que eu sei. Aí um dia você faz a feijoada, joga um miudinho ali e vai dar uma engordadinha, mas depois corre e emagrece. Exatamente. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, Feliciano. Acesse aí o mercadomineiro.com.br, mercadomineiro.com.br. A pesquisa sobre carnes e outras pesquisas estão lá à sua disposição para você não fazer a compra errada, ok? Vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, lá e cá na volta. Mais Mulheres Elétricas, vamos falar mais sobre a tragédia de Janaúba. Cozinha com Toninho Tropper, daqui a pouco Alexandre Simões, para a gente falar do final de semana esportivo e das grandes mudanças que estão acontecendo no Cruzeiro. 2 minutinhos só, a gente já volta. Estou de volta aqui, isso aí é Cuida Game, né? Cuida Game, Celebration. Toninho Tropper gosta, aqui, isso aqui é... Ó, tudo que se faz na cozinha, usando bacon, linguicinha, carne seca, cebolinha, arroz, tomate, fica bom. O cheiro tá sensacional. Então você jogou o bacon, deu uma selada, jogou a linguiça defumada. Também. E agora é a cebola. Agora é a cebola. Vamos lá então. Você está aprendendo, você de casa está aprendendo a fazer um arroz carreteiro. Então até agora bacon, linguiça defumada e agora a cebola. E essa cebola você não deixa ela dourar, que senão ela amarga, não é isso? Não, é só murchar um pouquinho. Só murchar um pouquinho. Soltar um tiquinho de água, tá? E depois que você jogou a cebola, qual o próximo passo? Bom, agora nós vamos jogar alguns outros ingredientes. A carne seca, que também ela já está pré-preparada. Sim. E o tomatinho também. Tá? A última parte já é a parte final. Já. Então nós podemos voltar para finalizar. Podemos. E depois sim. Fica faltando só misturar tudo isso. O arroz. Ao arroz. E deixar ele chegar no ponto. Isso. Ai, papai. Daqui a pouco então, Toninho Tropper. Aliás, Toninho, onde você está? O Toninho Tropper, você faz eventos. Sim, faço. E, por exemplo, tem um condomínio, tem uma empresa que quer contratar o Toninho Tropper para fazer lá um workshop, para cozinhar para o povo, ensinar para o povo. O telefone está na tela aí já? Tem o telefone dele. Agora apareceu. Tá lá, o Toninho Tropper, chefe de cozinha, 99... Repete o número para mim que eu não estou enxergando. 99836-4654. Então, eu vou fazer uma festa no final de semana que vem. Eu quero que você vá lá, você chega lá e faz a festa para mim. Faço tudo para você. Faz tudo. Não se preocupar com nada. Qual que é o cardápio que o povo está mais te contratando para fazer? É a comida mineira mesmo? Hoje principalmente, feijoada. Feijoada. E o churrasco. Ai. São meus 2 pratos preferidos. Daqui a pouco eu volto, Toninho, pra gente dar mais um passo antes de finalizar. Pessoal, alguns camelôs que foram proibidos de atuação no hipercentro da capital e que não aceitaram seguir para os shoppings populares, estão trabalhando de forma mais improvisada ainda. Na passarela da estação São Gabriel, principalmente. Os vendedores que ocupam os boxes autorizados dentro da estação pagam mais de R$400 por mês
pelo metro quadrado. E tem muita reclamação. Olha o que a Yara Fantoni flagrou aí, veja aí. Lonas azuis, objetos pendurados nas grades, bala, biscoito, sapato e roupas. Um pouco de tudo é vendido na passarela da estação São Gabriel, na região norte da capital. Eu sempre compro no camelô e se tiver eu sempre vou comprar. 3 meses após o reforço na fiscalização contra o comércio irregular, os camelôs continuam. Desta vez, ocupando as proximidades e áreas de embarque e desembarque das estações do MOVE. Essa mulher, que não quis se identificar, é camelô há 35 anos. Criou 7 filhos com a renda da venda na rua. Inclusive, conseguiu pagar a faculdade de 2 filhas com esse dinheiro. Para ela, o valor gasto com a fiscalização é mal utilizado. Você passa aqui 4 horas da tarde, tem 40 homens que recebem o meu salário, o seu salário, a sua contribuição, para vigiar 6 banquinhas de camelô. Não tem sentido. Belo Horizonte deve ter mais o que fazer com o dinheiro dele. Fica a escada rolante aqui sem consertar 2, 3 meses, elevador sem fio dedo lá, você toma choque. Não tem uma cadeira para transportar um paciente, vamos supor, uma pessoa que chega doente aqui, passa mal aqui, daqui lá no metrô tem que andar, tem que arrastar. O que é isso? Se de um lado ambulantes vendem livremente, sem pagar nenhum tributo, do outro, comerciantes credenciados pagam uma taxa de R$ 428,76 por metro quadrado. De acordo com a BH Trans, o comércio dentro das estações é permitido por meio de um contrato de autorização bimestral e renovável. Mas, mesmo quem está credenciado para vender nas estações não está totalmente satisfeito. A falta de energia nos quiosques e o imposto a ser pago prejudicam as vendas. Nenhum alimento que está aqui, ele não vai ser comprado quentinho. Onde que você faz esse alimento? Prepara em casa e traz pronto. Aí a gente vê, quando a gente vê que o prazo de validade já tá bem frio, a gente vai, tira, traz de novo. Quem deixou de ser camelô para se legalizar, questiona bastante. A gente fica pagando aluguel caro, paga imposto e eles lá embaixo nada. A gente sai prejudicado e ninguém olha isso. Eles alugaram 1 metro quadrado, só o chão, até a estrutura foi a gente que teve que construir. O problema é quando o negócio funciona bem para uns e outros querem burlar. Isso não funciona. Ou tem que ser bom para todo mundo ou não tem que ser bom para ninguém. Esse tipo de parceria, onde uns levam vantagem, isso não é legal, não. Por meio de nota, a BH Trans informou que o termo camelô não é correto. Os vendedores são autorizatários. Gourmetizaram até o nome. Autorizatários. O que você é? Eu sou um autorizatário. O comércio nas estações do MOVE está autorizado desde novembro de 2015, mediante a autorização. A portaria que regulamentou a atividade prevê a instalação de quiosques, máquinas dispensadoras de produtos, dentre outros equipamentos. Todos os custos, diretos e indiretos, referentes ao objeto da autorização, inclusive os destinados à montagem e desmontagem das instalações, né? Obras de implantação, manutenção, conservação, segurança das áreas e equipamentos, são de responsabilidade do autorizatário. A BH Trans informou ainda que o que é alugado é a área e não a estrutura. Ficou bem claro agora também, né? A pessoa jurídica interessada deve solicitar essa autorização à BH Trans e, se aprovado, a autarquia a BH Trans emitirá o termo de autorização de uso, que tem validade de 60 dias, podendo ser renovado, claro, né? E lembrando que o valor cobrado pelo metro quadrado autorizado é de R$ 428,76 mensais. Atualmente, 32 espaços estão locados. Eu acho que foi claro. Se tiver ficado complicado, liga lá na BH Trans que eles explicam. O que você é? Eu sou um autorizatário. Tá de brincadeira. Meninas, minhas mulheres elétricas, eu vou chamar a atenção de vocês duas, que a gente vai ouvir agora alguns depoimentos de pessoas que moram próximas da creche e pessoas que falaram sobre o momento da tragédia, que resolveram ajudar, o que eles fizeram e tal, e aí naturalmente mostrando muita coragem e, acima de tudo, solidariedade. Veja aí. Eu corri e fui para ajudar, socorrer. E como eu socorri, eu salvei mais ou menos a faixa de umas 15 crianças, eu salvei, tirei umas queimadas ainda.
mas tá tudo em vida. E tirei 4 já mortos, já, que não teve jeito de eu salvar. Eu vim o mais rápido que eu pude para cá para poder tentar ajudar. Já tinha 2 policiais militares no momento em que eu cheguei e uma cena horrível, cara. Crianças queimadas, uma senhora estava caída no chão quando eu cheguei lá dentro para poder entrar, lá para poder tentar fazer alguma coisa que uma pessoa sem experiência é completamente difícil de fazer alguma coisa na situação dessa. O pânico toma conta da gente, então eu tentei fazer o máximo, tentei pegar água. Aí quando eu vi que não tinha mais jeito, que tinha muita criança passando mal aqui fora, muita gente desesperada, eu corri lá na minha casa, eu peguei meu carro, entendeu? Estacionei aqui, peguei o máximo de pessoas que cabia no momento para poder colocar lá para levar para o hospital. Levei para o hospital, voltei de novo. Quando eu cheguei aqui, aí o Corpo de Bombeiros já estava presente no local, a Polícia Militar também já tinha fechado e o movimento de gente, então não teve como eu fazer muita coisa, mas o incêndio foi, cara, uma coisa horrorosa. Não sei como uma pessoa tem uma capacidade de fazer uma coisa dessa, isso é incrível, uma coisa, não consigo entender uma coisa dessa. O depoimento anterior ali, o rapaz falava de ter conseguido salvar cerca de 15 crianças. E o depoimento desse rapaz aí também é muito importante, muito interessante. Eu estava em casa, correu lá, prestou socorro, ajudou muita gente, usou o carro dele e tal. E a cada vez que a gente vê esses depoimentos, a gente passa a ter mais certeza ainda de que a coragem e solidariedade do povo reduziu o tamanho dessa tragédia, Carol. Com certeza. E todos, é legal que todos fizeram o que eles puderam ali na hora, porque estava no alcance, né? Ele pôde ir para casa, pegar o carro, voltar. Ele fez o que ele... Então, se todos se movimentarem com esse intuito, essa ideia de que a gente faz o que a gente pode, mas o pode de todo mundo vira um grande feito, isso é que é legal, né? Se unindo. Agora, nós temos uma boa notícia. O André acabou de me informar aqui que uma criança de 4 anos que estava internada na Santa Casa lá de Montes Claros, recebeu alta agora. Ai, que ótimo. Então, uma boa notícia. No começo da tarde, ela recebeu alta. Então, diante de tantas notícias ruins, né, principalmente sobre a notícia da madrugada de hoje, da morte de mais uma criança, agora mais uma criança recebendo alta e, naturalmente, reduzindo, né, a possibilidade de aumentar esses números aí, que era o que a gente mais temia. Mas era meio que inevitável também, diante da entrevista que prestou para a gente aqui na última sexta-feira, na última quinta, o doutor André Silveira, lá de Janaúba. Aliás, a gente já aproveita para abraçá-lo e agradecê-lo. Ele falou que as situações eram muito complicadas, né? Que uma pessoa com mais de 70% do corpo queimado, o corpo reage de uma forma muito difícil. Às vezes a queimadura ela vem de dentro, por causa da inalação. Exatamente. Né? Ele falou muito sobre isso também. Isso é Diga, Gê. Você falando de solidariedade, das pessoas ajudarem, né? Agora há pouco até conversei com a diretora para falar justamente por isso, que nós, como mães, mulheres elétricas, tudo, a gente quer de alguma forma também ajudar. Então a gente já vai começar, né, Carol, essa semana. Nós vamos movimentar uma campanha para Que legal, ação através da prima dela, que conhece a diretora da escola, a Aline. Isso. A gente vai tentar mobilizar o máximo. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer daqui também, né? Sim, Acho sim. que o pessoal está fazendo. Aliás, quanto mais gente, melhor. Aliás, nós recebemos informação agora da nossa produtora Camila Falabella, mais cedo, antes do programa, de uma casa aqui que estava recebendo as pessoas e fornecendo, inclusive, abrigo, alimentação, olha, tudo isso para os familiares das vítimas, sabe? Então, mais uma demonstração. Precisava até saber o nome dessa pessoa, onde é que fica essa... Tem uma moça de Janaúba, Jane. Márcia, o nome dela? Márcia. Não é a Jane? Ela também está em... Pera, nossa equipe está levantando essa informação, que é bem importante a gente falar aqui. Poxa. Com certeza. Um exemplo de solidariedade. Fica no bairro Ouro Preto, né, essa casa, está recebendo as pessoas lá, os parentes das vítimas e oferecendo a casa, abriu a casa para todo mundo, com alimentação, com banho, com cama, com tudo. Então, muito, muito interessante a atitude dessa pessoa lá do bairro Ouro Preto. Nós estamos levantando o nome e para passar todas as informações aqui, porque isso aí demonstra... É uma demonstração de grandiosidade. Nossa, isso é muito legal. Sua casa, muito legal. Daqui a pouco, André, você me fala que eu quero parabenizar. Quero parabenizar essa pessoa do bairro Ouro Preto aí,
está prestando um relevante serviço aí para essas famílias aí, com toda certeza. Vamos falar já já. Meninas, hoje um papo meio complicado, né? Triste, mas eu né? gostei de saber que vocês vão fazer uma campanha. Aí a gente vai, quando a gente tiver mais informações até sobre o que eles estão precisando, a gente... Casa de Apoio Chico do Vale, lá no bairro Ouro Preto. Muito obrigado aí parabéns aí, para todos, né, aí do bairro Ouro Preto. Por essa demonstração de carinho, de atenção, de consideração, de solidariedade e tal. Meninas, vamos lançar a campanha aqui no programa? Vamos. Semana que vem, então? Ótimo. Tá fechado? Fechado. Então tá, eu já agradeço demais a vocês. Vocês sabem que vocês têm um espaço muito... O espaço de vocês aqui ninguém toma, é cativo. Então, obrigado a vocês. A Belinha volta que dia? Não, na verdade, ela estava voltando hoje, por isso que não deu tempo dela vir. Então, ela vai chegar para gravar na rádio hoje. Então, vocês voltam para a gente lançar a campanha na volta de vocês aqui, tá? Ótimo. Deixa eu falar antes de receber o Alexandre Simões aqui, para a gente falar de futebol. Deixa eu dar um recado para você, que a Polícia Civil prendeu 12 pessoas suspeitas de integrarem um esquema de clonagem de veículos roubados. Meu Deus, isso não para. Cadê aqui o Anny Rodrigues? Põe na tela aí. As imagens mostram um momento em que a polícia chega na casa de Guilherme Ferreira da Silva, de 43 anos. Polícia, galera! Segura aí, segura. Ele aqui, ó. Segundo os policiais, ele seria integrante da quadrilha chefiada por Tiago Barbosa Evangelista. De acordo com as investigações, Guilherme é suspeito de fazer parte de um esquema criminoso de roubo e clonagem de veículos. Carros foram guardados na casa dele, que gostava de dar festas e ostentar. Só faço festa, gosto de tomar Xandão, beijando a boca das novinhas, tem nada a ver com roupa de carga, não. Outros 7 integrantes da mesma quadrilha foram presos pela polícia. A primeira parte da operação, intitulada O Crime Não Compensa, resultou na prisão de 12 integrantes de 2 organizações criminosas que agiam aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, as quadrilhas eram responsáveis pelo roubo, clonagem e venda desses veículos de luxo. Eles adulteravam esses veículos, adulteravam o chassi, as placas dos veículos, os vidros, todas as etiquetas, um trabalho realmente muito bem feito. Os próprios vistoriadores tiveram dificuldade de encontrar o real veículo que estava por baixo daquele que estava sendo adulterado. Anunciavam esse veículo adulterado como se ele fosse verdadeiro, eles iam até o cartório, era feita essa venda, o dinheiro transferido para a conta de um integrante do grupo, que ficava com 10% e repassava esse valor. Eles roubam um veículo na parte da manhã, na parte da tarde esse veículo já está totalmente esquentado e pronto para ser negociado nos sites de venda de veículos. As investigações começaram há 5 meses e, apesar de agirem da mesma forma e de serem extremamente organizados, segundo a polícia, não há ligação entre as 2 organizações criminosas. O delegado responsável pelo caso acredita ter desarticulado o esquema de roubo de veículos na cidade, que registra, em média, 500 roubos e furtos de carros por mês. Essa é apenas a primeira fase da nossa operação policial. Vai ser um trabalho cirúrgico de desarticulação desses grupos que vem gerando grande prejuízo para várias vítimas aqui. Uma média de 1/3 desses veículos apenas que é recuperado. Mas desses veículos que são recuperados, muitos deles são recuperados todos depenados, com avarias. Então é um trabalho realmente que a gente tem que ser incisivo em combater para que a gente dê uma resposta para a sociedade. Bom, vocês viram ali, o sujeito disse que gosta de tomar Xandão e beijar na boca das novinhas. Doutor Cristiano, o delegado Galã, o Stallone falou comigo, manda um abraço para o doutor Cristiano, parabenize pelo trabalho e eu chame de o delegado Galã. O Stallone, que é nosso cinegrafista, que pediu aqui. Parabéns aí para a polícia, desarticulou tirou mais gente de circulação e aí, naturalmente, que pelo menos por um tempo o povo vai andar tranquilamente nos carros, né? Isso. Porque isso aí também é uma tortura psicológica. Aquele momento ali da ação dos caras roubarem seu carro deve ser uma coisa de maluco. Terror. Bom, já teve carro roubado? Já. Nem precisa nem contar. Vai ver que é esse aí gosta de beijar na boca das novinhas. Ô, chefe, Toninho Trópia, aqui ele passou, então, bacon, linguiça defumada, depois ele jogou a cebola e depois você veio com o quê? A carne de sol desfiada. Carne de sol.
o caldo dela para incorporar aquele caldo que você tirou dela, você jogou aí dentro. Exatamente. E jogou o tomate cereja. Isso. E o que mais? Agora nós vamos jogar a cebolinha. Cebolinha. Então vamos lá. Agora a gente vai adicionar a cebolinha. Minha irmã Ana Maria deve estar lá em Divinópolis assistindo e vai fazer pra gente no outro final de semana a gente almoçar lá. Quando põe cebolinha, aí fica bonito. É porque a comida precisa de cor, né? Tem que ter cor. O verde é vida. Tem que ter cor, exatamente. Então, colocou a cebolinha, olha como é que já fica bonito. Imagens do nosso helicóptero, imagens aéreas do nosso helicóptero do comandante Lincoln mostrando o nosso arroz de carreteiro que o chefe, já estou te chamando de André Trópia. Chefe Toninho Trópia está aqui preparando. É uma honra para mim você chamar de André. Andrezão Trópia. Esse tem pedigree. Agora o pimentão amarelo, que é mais levinho. Isso, mais suave, não toma o gosto. Você colocou aí alguns poucos pedaços do pimentão verde. Isso. Você usa bem menos, porque ele é mais forte, né, eu vou usar ele em cima para enfeitar. Eu nem coloquei na receita, não. Sim. Tá? Eu gosto de fazer um enfeitezinho, a comida a gente come primeiro com os olhos. É verdade. Então nós vamos fazer um enfeite bacana, caprichado. O pimentão verde, ele é muito forte, né, chefe? Exatamente. Você coloca, não esquece dele uma Ele semana. rouba o gosto do seu tempero. É verdade, é verdade. Aliás, eu como uma empada no lugar aí, quase todo dia eu vou lá comer empada, mas põe uma azeitona desse tamanho na empada. Aí eu só como só azeitona, pô. Então, e agora o próximo passo é só misturar o arroz. Só misturar o arroz e deixar ele curtir, pegar esse, incorporar esse caldo. Então, enquanto eu bato um papo com o meu convidado especial, Alexandre Simões, você mistura o arroz e já monta o prato pra gente mostrar na volta. Tranquilamente. Pode ser, chefe? Tranquilo. Então tá certo, então. Bom, bora rolar no final de semana. Deixa eu receber o grande Alexandre Simões, que tem livros escritos e agora tá se metendo a comentarista da Itatiaia também. O cara tá com tudo e não tá próximo. Vem pra cá, Alexandre. Prazer imenso te receber aqui. Você sabe que o prazer é muito grande. Senta aqui no meu sofá. Quem passa por aqui decola. Ô Alexandre, antes da gente falar da situação política do Cruzeiro, vamos falar da vitória de virada pra cima da Ponte. Você esteve lá? Tive trabalhando no Rapaz, mas que eu achava que seria mais fácil, foi difícil. Pois é, interessante, né, Everton? Porque teve um primeiro tempo totalmente apático do time do Cruzeiro, né? Sem conseguir muita criatividade, né? E sofreu o gol no início, então, quer dizer, ajudou mais ainda a Ponte Preta. Na proposta dela já era o empate. Acha um gol ali com 10 minutos de jogo. Mas no segundo tempo, eu acho que realmente o time deu uma resposta positiva nesse momento de tanta turbulência, né? A entrega que o time do Cruzeiro teve, né? Um jogo que pro Cruzeiro vale muito pouco agora o campeonato. Né? Já está na Copa Libertadores do ano que vem. Diferença muito grande pro campeão. Corinthians, exatamente. Então, quer dizer, é tentar uma posição melhor. Mas os jogadores deram uma resposta muito interessante, assim, porque a virada foi conquistada com muita entrega do time nesse sábado aqui contra a Ponte Preta. Estão me xingando aqui, Alexandre, que eu falei uma diferença muito grande pro campeão. Na verdade, ele ainda não é campeão, mas tem um corintiano aqui em cima que está aqui no meu ouvido aqui. Vai, Corinthians, vai, Corinthians. É uma expulsar ele daqui e mandar ele de volta para São Paulo. Agora, o que mais me chama a atenção, e que chama mesmo, é que o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, continua bem, com bons resultados no Brasileiro. Pois é, mas você sabe que historicamente o Cruzeiro, os títulos dele na Copa do Brasil foram sempre depois o Cruzeiro conseguiu boas campanhas no Brasileirão. Tem muita imagem da Tríplice Coroa de 2003, né, que o Cruzeiro venceu a Copa do Brasil e depois ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Mas em 2000 o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil e o Cruzeiro faz a melhor campanha da fase de classificatória da João Avelange, com o Filipão. Cai na semifinal pro Vasco. Bem lembrado. 96 o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil do Palmeiras e no Brasileiro faz a melhor campanha da fase classificatória. Caiu nas oitavas para a Portuguesa, aquela derrota de 3-0 no Morumbi, depois ganhou por 1-0 no Mineirão, caiu pelo saldo de gols. Mas foi a melhor campanha. Só 93, na primeira Copa do Brasil, que o Cruzeiro não fez um grande brasileiro. Ele caiu ainda na primeira fase, mas naquele ano, em compensação, revelou Ronaldo fenômeno com Carlos Alberto Silva. O Ronaldo apareceu naquele Campeonato Brasileiro de 93 e na Supercopa daquele ano, inclusive foi no Brasileiro de 93 que ele fez aquele gol histórico no Rodolfo Rodrigues, que ele toma a bola dele e faz o gol naquele 6-0 pro Bahia, que ele fez os 5 gols. Ô Alexandre, antes da gente partir, rapidamente, antes da gente partir para a situação política do Cruzeiro, o Dirceu Lopes esteve aqui e eu sou apaixonado pela história do Dirceu Lopes. Conheço bem menos que você, mas dou um valor muito grande, principalmente pela pessoa que ele é. Tem uma coisa comigo, eu quero saber se você acha que é exagero. Se for, você pode falar que eu não me incomodo. Para mim, acima de Pelé, abaixo de Pelé, o primeiro é Dirceu Lopes. Você acha que eu exagero nisso? Não, o Dirceu, né, ele sempre
qualquer matéria que se faz dos injustiçados em seleção brasileira, sempre é citado o Dirceu Lopes. Né? O Dirceu Lopes não ter ido àquela Copa de 70 é um dos maiores absurdos. Eu acho que isso fica muito apagado pelo fato de o Brasil ter sido campeão e ter sido campeão com um time tão bom. Né? Mas, de toda forma, tinha alguns jogadores lá que não tinham a capacidade técnica do Dirceu Lopes. Né? E o Dirceu Lopes é realmente... Porque acaba que o Dirceu Lopes ainda deu a sorte, né? Mas é uma sorte que, por outro aspecto, vira azar, de ainda ter no time dele o Tostão, né? E são estilos bem diferentes, né? O Dirceu Lopes é um jogador de velocidade, de potência de chute, de finalização. O Tostão, um cara mais genial, mas com certeza eu acho que assim, as listas abaixo do Pelé, eu acho que o Dirceu Lopes tem que constar em todas elas, porque realmente foi um craque sensacional e fora de campo, realmente você tem razão, é uma pessoa maravilhosa. O que me faz, inclusive, levantar essa bandeira pró-Dirceu Lopes é exatamente essa figura extraordinária que ele é. Bom, situação política do Cruzeiro. Hoje falamos nos donos da bola e eu disse que seria desonesto da minha parte tecer qualquer comentário sobre as pessoas que estão chegando, porque eu não conheço essas pessoas. Eu não conheço. Então, eu não conheço o presidente, eu não conheço o Marco Antônio Lage, né? Marco Antônio Lage, vai ser um diretor-geral. Eu não conheço o Itaí Machado, eu leio, mas eu não conheço o trabalho dele de perto. E o Serginho eu conheço muito pouco, né? É colega de imprensa e tal. Como é que você Alexandre, está vendo essa mudança? Embora a gente entenda que é uma mudança necessária e está no estatuto, diante de uma eleição, teve um candidato vencedor. Todas essas mudanças radicais. É a primeira pergunta. E a segunda, você acredita que o Mano fique? Olha, causa muita estranheza na gente o fato de a situação ganhar a eleição no Cruzeiro e provocar esse alvoroço tanto. Né? Saída do vice-presidente de futebol, o Tinga já anunciou a saída dele, a permanência do Mano ainda não é uma certeza, né? Mas o que acontece é o seguinte, isso criou um cenário de muita pressão para a diretoria que vai entrar, né? Para o presidente Wagner Pires, para o Itair, que vai ser o cara ligado ao futebol, né? E a gente tem histórias recentes no Cruzeiro de pressões sobre dirigentes que acabaram provocando mudanças, né? A última delas agora, em 2015, né, o Isaías Tinoco, e antes, no início da gestão do presidente Gilvan, o Dimas Fonseca, que ficou de 2011, entrou em 2012 e a torcida pressionando. Então, isso faz com que, principalmente o Itair, que vai ser o cara diretamente ligado ao futebol, entre muito pressionado, né? Porque ele vai ser muito cobrado pela torcida. Já está sendo sem começar a agir. Então, o que acontece? Ele vai ter que começar um ano perfeito. Porque se o ano do Cruzeiro, quando o clube volta à Copa Libertadores, não for perfeito do ponto de vista do torcedor e o ponto de vista do torcedor, a perfeição e a vitória, né, a pressão vai ser muito grande. E com rede social, segurar a pressão de torcida é muito complicado para qualquer dirigente. Com relação ao Mano, eu acho que o Mano já não ficaria em qualquer cenário, perdendo ou ganhando a Copa do Brasil, e eu acho que não tem muito a ver com eleição. Eu acho que o Mano quer mudar de ares, tá? A gente não pode esquecer que há poucos meses, grande parte da torcida do Cruzeiro queria a demissão do Mano Menezes. O clube perdeu o Campeonato Mineiro para o Atlético, perdeu a Copa Sul-Americana na primeira fase para o Nacional do Paraguai, teve aquele 3-3 com o Palmeiras, teve a derrota de 3-1 de virada para o Atlético no Independência, com o time tendo um início empolgante e depois de 20, 25 minutos morrendo no jogo. E ali a torcida do Cruzeiro fez muita pressão, né, para que o Mano saísse. Eu, particularmente, e aí é uma opinião minha, eu acho que isso tem muito a ver com a decisão do Mano. E a gente não pode negar que ele sai por cima, né, por ser o campeão da extremamente valorizado, por ser campeão da Copa do Brasil, e não foi uma Copa do Brasil qualquer, foi uma Copa do Brasil em que o Cruzeiro passou na reta final por Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Sem falar o São Paulo. Antes do São Paulo, né? Então, quer dizer, eu acho que o Mano, independentemente de qualquer coisa, ele já sairia do Cruzeiro. Eu acho que talvez o título possa até ter ajudado isso. Agora, vai depender muito do que vai acontecer lá em São Paulo, principalmente com o Palmeiras, se o Cuca fica, e com o São Paulo, que a gente não sabe ainda da certeza da permanência do Dorival. Eu acho que são esses os dois clubes que teriam espaço para uma transferência do Mano Menezes em 2018. Bom, eu tenho um minutinho aqui pra gente, que eu queria te fazer uma pergunta sobre o Atlético, em um minutinho, e o chefe já está preparando, já está ajeitando ali pra gente só finalizar. O Atlético recebe o São Paulo na quarta-feira. Não está livre da briga na parte de baixo da tabela. Você
pelo que vê jogar, pelos jogadores que tem, você acredita que corre riscos ou não? Olha, ontem na Itatiaia eu falei um negócio que eu acho que é uma certeza absoluta no sentido, eu acho que você vai concordar também. O Oswaldo Oliveira dirigiu o Atlético em 2 partidas. Em 2 jogos ele teve a chance de conhecer os 2 Atléticos de 2017. Um time que em determinados momentos sai fora de casa, consegue ter uma proposta de jogo mais defensiva para poder explorar o contra-ataque e vence, como fez contra o Atlético do Paraná. E um time completamente apático, como foi o time que perdeu a Copa da Primeira Liga para o Londrina nos pênaltis. E eu acho que assim, a imagem máxima do que foi o Atlético contra o Londrina foi aquele pênalti do Rafael Moura. Eu vou morrer sem descobrir o que o Rafael Moura quis fazer ali. Uma cavadinha, apostar que o goleiro ia cair. É a cavadinha que você troca a letra V pela G. Então, quer dizer, o Oswaldo já conheceu os 2 Atléticos de 2017. Cabe a ele agora, né, fazer nessas 12 rodadas finais do Brasileirão, em que o Atlético vai buscar seu último objetivo no ano, mas não é pouco, que é uma Libertadores, né, fazer o Atlético, que atuou contra o Atlético do Paraná, com disposição, né, para poder brigar por essa vaga na Copa Libertadores, que não está muito distante, mas passa com certeza por pelo menos uns 6 ou 7 pontos nos próximos 3 jogos, que são contra São Paulo, Sport e Chapecoense, todos adversários diretos do Atlético nessa situação de gangorra e que precedem o clássico contra o Cruzeiro no dia 22 no Mineirão. Alexandre Simões conosco aqui, convidado mais que especial. Vou te convidar para você esperar aí, ficar aqui, porque depois você vai comer um arroz de carreteiro com a gente ali na cozinha. Aliás, eu vou lá ver como é que tá o arroz carreteiro feito aqui pelo chefe Toninho Trópia. Tá encerrando. Estamos finalizando. Olha só que beleza isso, gente. Agora olha que maravilha. Acabamento. Aqui a gente já vai... Nós temos menos de 1 minuto para encerrar, chefe. Tá ok. Em primeiro lugar, eu já quero aproveitar, já começar a te agradecer pela vinda aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Tomara que essa vinda sua aqui seja frutífera para a sua carreira, que já vem de muitos anos, de muitas décadas. Parabéns pelo filho incrível que você tem, que é o grande André Trópia, que foi nosso colega de Band. Volte outras vezes. Cria um prato para você voltar já na semana que vem. Tá ok. Pode ser? Pode ser. Então a gente vai encerrar aqui, então. O que você vai fazer agora, chefe? Eu vou montar o prato e já deixar pronto para a turma degustar. Então tá, aqui ó, eu vou aproveitar e mostrar mais uma vez. Olha aqui, ó, você que está aí em casa, eu vou experimentar, mas depois com o Alexandre Simões, com as mulheres elétricas, vamos degustar aqui. Eu vou encerrar com essa imagem aérea do nosso arroz carreteiro aqui. O chefe está selando uma linguicinha defumada que vai cobrir o nosso arroz aqui. E a gente vai embora e amanhã a gente volta com mais informações, com mais culinária mineira aqui na nossa cozinha e com tudo de melhor aqui na tela da Band. Vem aí o melhor do Brasil, José Luiz da Atena. A gente se fala amanhã aqui às 4. Tchau, pessoal. Boa semana.